Olá, meu querido, eu sou o pastor Davilino, estou aqui hoje para tratar com você assuntos concernentes à divindade de Cristo Jesus. Aquilo que muitas pessoas acreditam em relação aos testemunhos de Jeová é que Jesus ele não tem a mesma essência de Deus, ele não tem a mesma autoridade que Deus, e tudo isso vai de contra aquilo que diz a palavra de Deus. Hoje, à luz das Escrituras, eu quero tratar com você esses argumentos muito importantes para a vida de todo aquele que crê em Cristo Jesus como Salvador. Porque se eu nego a divindade de Cristo Jesus, eu estou negando aquilo que ele fez por mim, eu estou negando a capacidade que Jesus tem de salvar a minha alma. É ele que nos salva através do seu sacrifício. Sabemos e acreditamos que não podemos cair no erro de uma doutrina chamada unicismo. Não podemos dizer que o mesmo Deus Pai é o Deus que desceu na cruz e morreu por nós. Nós sabemos que são pessoas distintas que desfrutam da mesma autoridade, do mesmo poder. Nós sabemos que existe a ação do Espírito Santo como Deus. Sabemos que são uma única pessoa um único poder em três pessoas. Essa é a Trindade. Nós devemos entender esse conceito porque isso traz um entendimento plausível daquilo que é as Sagradas Escrituras. Muito tempo passado, a questão do unicismo foi derrubada pela igreja, pelos pais da igreja, e hoje nós temos a visão da Trindade como pessoas distintas, dividindo o mesmo poder, usufruindo do mesmo poder de autoridade. Jesus tem a mesma autoridade que o Pai, assim como também o Espírito Santo. São únicos, são uma única essência, dividido em três pessoas na sua autoridade. Cada um no seu papel importantíssimo para a salvação, para o juízo e para a consolação. Talvez algumas pessoas vão me criticar, vão dizer, mas isso eu nunca tinha ouvido, mas é importante que você saiba que a igreja, ela não acredita no unicismo, ela acredita na Trindade, porque seria impossível Deus falar com Deus, no sentido, Jesus está ali orando, está orando ao Pai, ao Getsemane, e está falando com o Pai naquele momento com que ele estaria falando, se ele é ele mesmo. Seria uma contradição, seria muito difícil dizer que Deus, ele desceu do seu trono, morreu na cruz, e naquele momento ali ele olha para o Pai e diz, Pai, por que tu me abandonou? Seria algo contraditório, porque seria ele mesmo ali, e como ele seria abandonado por ele mesmo? São três pessoas distintas na mesma essência e na mesma autoridade. Essa é a Trindade. Queridos, mas aqui dentro da palavra do Senhor nós iremos analisar aquilo que diz as Sagradas Escrituras. No livro de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, nós vamos ler aquilo que diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Queridos, aqui nós vemos a importância de fazer uma exegese bíblica, um entendimento daquilo que diz a palavra do Senhor, saber entender o texto daquilo que diz as Sagradas Escrituras. Às vezes nós nos deparamos com textos que nós não entendemos, não sabemos como decifrar e andamos em ventos de doutrina. Hoje eu quero trazer o entendimento pleno para a tua vida. Aqui nós temos João está tratando e mostrando justamente aquilo que aconteceu no Gênesis, capítulo 1. No princípio era Deus. No princípio Deus criou todas as coisas. Bereshit bara Elohim. Deus criou todas as coisas. Mas no momento que Deus cria todas as coisas, tinha também Jesus presente. Tinha a presença do Filho, tinha a presença do Espírito Santo. Se você vai ler o livro de Gênesis, você vai encontrar que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus, quando estava criando, dizia, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele não estava falando com as criaturas, com os anjos, com os serafins, não. Estava falando na sua divindade trinitária, na sua personalidade de Pai, na sua personalidade de Filho e na sua personalidade de Espírito Santo. Como três pessoas distintas, dividindo o mesmo poder, a mesma autoridade.
Queridos, devemos entender esse conceito porque às vezes nós entramos em debates, em situações que muitas vezes nós somos enganados porque as pessoas utilizam a Bíblia de má fé. Você tem que entender isso porque é a palavra de Deus. Indo mais à frente, nós vamos ler o livro de João, capítulo número 8, versículo 58, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui Jesus, queridos, ele está verdadeiramente fazendo uma expressão da palavra que Moisés usou no passado. A palavra é eu sou, que foi em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 14. É uma palavra revelando a sua divindade, revelando a sua divindade total com o Pai, porque ele está dizendo, eu sou. O mesmo Deus que se apresentou a Moisés, ele está dizendo, eu estava presente, porque eu sou. Muitas vezes nós vimos também na palavra de Deus que os judeus eles tinham essa raiva, essa ira contra Jesus, justamente porque ele se declarava igual ao Pai. No livro de João, capítulo 10, versículo 30 até o 33, ele vai dizer assim, eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Disse Jesus, eu e meu Pai somos uma coisa só. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. E disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhes os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, mas pela blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Queridos, que palavra maravilhosa essa que nós acabamos de ler. Deus é o Filho e o Filho é Deus. Nós devemos entender que tem uma importância no conceito da Trindade, entender aquilo que Deus ele quer fazer na sua obra salvífica. Amém? É só ele que pode salvar. É tanto que a palavra de Deus vai dizer que Deus ele falou na sua palavra ele falou em Isaías, capítulo 42, ele fala bem assim, eu sou o Senhor, no versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra e não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Queridos, é muito importante. É muito forte essa palavra, porque Deus está afirmando na sua palavra que a glória dele não daria a outra. Então, o que fazemos quando nós nos deparamos com o livro de Filipenses, capítulo 2, que vai falar que Jesus ele despiu-se da sua glória de Deus e ele veio até nós. Ele abandonou, ele foi humilde, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou. Mas o Senhor Deus o exaltou para que o seu nome fosse exaltado. Se Deus não dá glória para ninguém, por que Deus vai dar glória a Jesus? Porque agora então Deus está se contradizendo. Então Deus está se contradizendo naquilo que é a sua própria palavra. E nós podemos entender que Deus ele não se contradiz. Ele é a justiça, ele é a verdade, ele é imutável. Deus não muda pensamento como nós mudamos. Se ele falou, está falado, queridos. Nós devemos entender muito bem essa questão. Eu quero trazer para você também aqui outro versículo no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que vai dizer assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a divindade de Deus habita em Jesus. Corporeamente, toda a divindade de Deus habita em Jesus. Na sua humanidade, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. São conceitos, às vezes, difíceis de entender, mas que você possa entender que Deus, ele é Jesus. Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus que nós acreditamos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem nenhuma blasfêmia, não tem nenhuma falta e falta com texto, porque nós estamos diante de textos importantes da palavra de Deus. Então, meus queridos, que nós possamos entender que existe
algo que deve ser observado na palavra de Deus, que é justamente a essência de Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus, Ele é o Senhor, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós negamos a divindade de Jesus, nós estamos negando a sua autoridade e a sua capacidade de nos salvar. Se você nega que Jesus é Deus, que Jesus ele é o Verbo, que ele estava com Deus e o Verbo é Deus, se você está negando esta essência, você está dizendo e declarando: Jesus, tu não tem autoridade para me salvar. Tu não tem capacidade de trazer a minha salvação. Mas nós devemos entender que existe sim a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eles agem numa mesma autoridade, numa mesma essência, numa mesma frequência, porque Jesus e o Pai são uma coisa só, juntamente com o Espírito Santo. O Pai que governa, o Pai que julga, o Filho que salva, o Filho que liberta e o Espírito Santo de Deus que consola o homem. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.